Muito bem, tá aí. O Max Cubeiras, em poucas palavras, falou: não, jogamos mal, e jogou mesmo, foi horrível o jogo do São Paulo. O Paulo não teve nenhuma chance de vencer a partida, né, Arnaldo? Assim, o Mirassol ganhou e ganhou porque foi muito, muito melhor, né? Eu acho que, de novo, né? Talvez as pessoas não compreendam tanto. O elenco do São Paulo é limitado? É pior que o do Mirassol? Não é. Posso fazer um parênteses? Pode. Acho que esse é o argumento do... então coloca aí o Mirassol com a camisa do São Paulo, vai jogar bem. Esse time do São Paulo, se ele não tiver energia, ele não ganha de nenhum time. Nem do Sport, nem do Mirassol, nem do time do Massa. Como está acontecendo com o Internacional de Porto Alegre, que também não ganhou do Mirassol em casa, que não ganhou do Sport, que não tem... são times... O futebol hoje não tem muito segredo, né? Mas o que é que você fala? É mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Sem energia, sem condição física, nenhum time vai ganhar na camisa com 30 mil ou com 40 mil. Não vai, né? E acho que assim como fez o Internacional, tem comparado sempre que as situações são muito semelhantes. Ao jogar, o Svensson acabou de falar do revezamento do Corinthians, que tem mais elementos, mais jogadores que São Paulo e Inter, né? A partir do momento que o São Paulo fez a opção de ir com todos os disponíveis, menos 9 machucados, para os aflitos, jogar contra o Náutico, e o Inter com todos os disponíveis para jogar contra o Maracanã, eles ferraram o final de semana deles e assim vai ser, né? Eles não estão jogando a Sul-Americana, não, estão jogando a Libertadores, a Copa do Brasil brasileiro. E o São Paulo, e não é pela questão tática, o São Paulo não tinha condição de competir com o adversário. No aspecto técnico, ele até poderia ter, mesmo com 9 ausências. No aspecto tático, também. No aspecto físico, ele não tinha. E essa coisa vai passando para a próxima. O Inter vai sofrer na quarta contra o Bahia e o São Paulo vai jogar antes contra o Talheres na terça-feira. Vai acontecer a mesma coisa. E esse cobertor curto, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada. Depois da parada, você tem 3 competições, você está perto da zona de rebaixamento no Brasileiro, assim como o Inter, e você vai querer caminhar nas Copas. Com qual elenco? Né? Não tem muita mágica. O jogo não me surpreendeu, mas não me surpreendeu em nada. Zero. E aí, a partir do... Sabe o que surpreendeu? Que foi fora da curva? A falha do Rafael. Se, além de tudo, você não tem energia, jogador, opção, e o teu goleiro falha e você sai atrás, acabou. O São Paulo terminou o jogo, ou estava no segundo tempo, com um ataque que tinha Cédric, André Silva, Matheus Alves e Rodriguinho. O ataque do Mirassol era melhor. Como o São Paulo... Aí, só é uma característica... A gente falou muito da questão mandante para o Palmeiras. O São Paulo, sem o Oscar, o Caleri, o Lucas, vai ter dificuldade contra qualquer time quando mandar jogos no Morumbi. Contra qualquer time. Como está tendo. O São Paulo só fez menos gols, se não me engano, que o Santos e que o Sport no campeonato. Porque não tem qualidade de definição. Quando joga fora de casa, aí tem ele tem consistência tática e tem característica para jogar fora de casa. Então, fora de casa, ele é perigoso, ele perde pouco, ele contra-ataca bem. Em casa, é simplesmente um martírio. E ainda perdendo o Oscar no intervalo, mais ainda, né? É uma constatação. E aí, como eu falei da falha do Rafael... Assim como a gente falou do Palmeiras, da ausência do técnico, é a mesma coisa. Não dá para você se dar ao luxo de você não ter o seu treinador na beira do campo com tantas questões. O Zubeldia, assim como o Abel, vai ficar 2 jogos suspensos. O desempenho do Max Cubeira são 9 partidas, uma vitória só. 9 partidas já, uma vitória só. A primeira contra o Bahia lá atrás. Por quê? Porque é diferente. A energia... Se os jogadores não têm, o Zubeldia dá energia ao time. Dá pra perceber isso, né? E com a ausência, ele é corresponsável por essa coisa toda. Porque ele estava suspenso do jogo. Então, o São Paulo está nesse dilema. Eu acho que não tem uma sinalização de mudança depois da parada. É rezar para a parada para recuperar 9 lesionados. Ou pelo menos a maioria deles. E até lá vai protelando.
Né? Então, esse jogo do Tadieres, Libertadores, em casa, o empate dá o primeiro lugar. O que fazer? Arrisca? Tira um monte de jogadores e coloca alguns mais descansados, mesmo que sejam meninos ou inexperientes na Libertadores. Libertadores é como o Massini fala. O Massini conhece Libertadores. O Tadieres vem ao Morumbi com o seguinte propósito. Ele tinha zerado nos 3 primeiros jogos. Ele se recuperou, fez 4 pontos. Se ele empatar, ele está na Sul-Americana. O Tadieres, o jogo vale pra caramba. Vale o resto da temporada do Tadieres na Sul-Americana. Não vai ser fácil. E o Tadieres só está jogando uma competição assim como o Mirassol. Ou seja, o enredo é o mesmo, né, do jogo do Mirassol. É idêntico. Né? E a única diferença é que o Zubeldia não está suspenso na Libertadores. Ele estará à beira do campo. Faz falta o homem na beira do campo, Massa. E esse é uma das maiores críticas que eu faço ao Zubeldia. Não dá pro cara estar 1 ano aqui e ser expulso todo jogo. 9. 9 o quê? Suspensões. 10, porque teve o Grueso ainda, né? Porque é o segundo auxiliar, sei como acontece com o Palmeiras, que às vezes os dois estão suspensos ao mesmo tempo, o primeiro e o segundo. Então são 10 jogos sem o técnico. Mais de 1 ano é bastante, né? Agora, Massa, o ano passado, quando o Corinthians estava nessa aí, né? você falava, que vai complicar. No fim, o Corinthians contratou um monte de jogador e não caiu. Mas é para ficar preocupado, hein? O São Paulo, me parece que a gestão do São Paulo não tem ideia do que está fazendo, né? Que eu vou mais uma vez citar o ponto. Ao invés do Oscar, tinha que ter contratado 4 jogadores e não o Oscar. E se você tem o Oscar, você não pode colocar o cara direto todo jogo, o tempo todo. Não dá. Entendeu? Sabe? Não era para ele ter jogado lá contra o Náutico. Que diferença ele fez em campo? Ele jogou bem, ok? Ele foi bem no jogo e tal, mas se você coloca um troglodita lá, sei lá, uma VAP no jogo, ia render a mesma coisa, sabe? Porque, não fazia sentido, machucou de novo. Os caras estão cobrando a flanela aqui. Pro não tem. Pro Arnaldo. Não, eu não estou falando, não. Eu critico o São Paulo desde o início. O time do São Paulo é limitadíssimo. Não, eu não. Eu também não. Mas fala. Não acho que mereça. Então, cara... E ele está tocando um ponto certo. Não tem insistência. Por que essa insistência com os caras? Por quê? Contra o Náutico valeria qualquer um até jogar com 4 zagueiros. Vem cá, mas isso não é uma crítica à diretoria. A contratação já está feita. Isso é uma crítica à comissão técnica. Aí a diretoria sim. Por que fez? Não, mas fez. É porque vive ainda num lugar que não é o dele. Então para pensar. Se o patrocinador tem lá X milhões para investir no Oscar, vem cá, olha, a gente precisa do Oscar, é legal, mas a gente precisa de 4 caras, entendeu? Porque a minha única preocupação... Eu sei, mas agora o leite está derramado, agora o Oscar está aí, ele não podia ter sido poupado? Então? Claro que podia! Mas isso é comissão técnica, no jogo contra o Náutico, depende. Não é não. Sabe por quê? Não é. Não? Não é só. Porque o que a diretoria do São Paulo propôs à comissão técnica? Tem que terminar em primeiro na Libertadores, tem que classificar na Copa do Brasil e terminar entre os 10 ou entre os 8 do Brasileiro. Como com esse time com 9 desfalques? Onde eu posso tirar o pé? Onde eu posso arriscar? Não, mas assim, então eu vou fazer uma outra questão. Considerando que o Oscar estava meia bomba, você não tinha mais chance de ganhar se você coloca um cara fresco do que o Oscar? Qual jogo? Nesse aí, do Mirassol. Não, mesmo que seja pior do que aí os caras. É pior ainda, né? Igual o Massa que quer emagrecer sem comer menos. Mas muitas vezes... O São Paulo tá assim, cara. Não, mas muitas vezes o Arnaldo fala isso. Às vezes é pior você colocar um jogador que seja pior, mas que o cara tá fisicamente inteiro. Claro, mas era contra o Náutico. Então, exato. Contra o Mirassol, que é ganhável você ter o Oscar 100%. Entendeu? E contra o Náutico, sob chuva, um jogo que o São Paulo ganhou o primeiro jogo, né? Arrisca. Você poderia arriscar mais. Agora, e agora? E agora, bebê? Contra o Tadieres, se sou eu... E agora? Bahia na Fonte Nova. Certo? Sábado. Calor. Temperatura alta. Não é fácil jogar lá. Ainda mais com o Bahia, que é um time muito bom. E tem um meio-campo de gladiadores. Os caras são fortes. Beleza. Você faz o quê? Não. Temos que ser primeiro no grupo da Libertadores. Tentar as melhores campanhas. Isso, beleza. Aí perde do Bahia. Os caras querem tudo, velho. Então,
Quem quer, então, termina a parada e vocês vão ficar amargando um ponto à frente da zona do rebaixamento 30 dias. Exatamente. Ou lá dentro, que é pior.